falar uma coisinha com vocês. E aí eu queria que quem estivesse aqui passasse para os outros alunos. Mas eu vou esperar ainda uns 5 minutinhos para falar. É uma dica, gente. Uma dica muito boa, inclusive. Acho que eu não vou esperar muito, não. Acredito que não vai entrar mais gente, então a gente já pode iniciar. E aí, como eu vou demorar um pouquinho para começar, propriamente falar sobre a matéria, vou falar umas coisinhas antes, aí vai dando tempo. Mentira que o cachorro vai começar a latir justo agora que eu decido falar que eu vou começar. Enfim, primeiramente, olá, gente, boa tarde. Agradeço a todos que estão aqui comigo nessa tarde de sábado. Já almoçamos, né? Acredito que todo mundo aqui já almoçou. Tamo naquela preguicinha, aquele soninho pós-almoço, né? Quando a gente come bastante. Eu hoje mesmo comi muito, gente. Amassei uma marmitona de estrogonofe. Eu tô só daquele jeito agora. Mas enfim, obrigado pelos que estão presentes aqui. Porque eu tinha comentado alguns minutos atrás, não sei se estava todo mundo aqui quando eu falei, mas eu queria só dar um aviso para vocês, uma dica para vocês. Eu ia deixar para fazer lá no final, mas sempre no final às vezes acaba saindo alguém ou outro. Eu queria que o máximo de pessoas ouvisse isso e para quem tá aqui poder avisar os colegas. Vai parecer uma coisa muito óbvia, de verdade, vai parecer muito óbvio, mas acontece. E aconteceu com outras pessoas, já tivemos problemas por razão disso na faculdade. Mas enfim, o que eu ia falar para vocês é que estamos terminando o semestre, graças a Deus. Já estamos no mês de maio, dia 24 de maio. E junho é o último mês letivo, julho já é as férias. Eu não me lembro exatamente qual é o dia que está o calendário no qual vai terminar realmente os dias letivos para o corpo docente. Mas eu recomendo vocês verem, os coordenadores sempre mandam pra gente, bem no comecinho do semestre, esse calendário ele já tá pronto. Eu não sei também se é igual para todo mundo, então por a gente estar em grades diferentes, eu tenho medo de falar uma data e as suas serem diferentes. Então eu recomendo vocês olhar. No entanto, se vocês for lá ver, vai estar bem pro final do mês que vai acabar as aulas. Só que assim, a gente já tá. Última semana de maio. Semana que vem já começa as provas, pelo menos as minhas, acredito que as suas também. E na outra semana ainda já tem prova. Então, as últimas provas do semestre. Então, a gente fica naquele questionamento se a gente tem que continuar indo para a faculdade ou não, mesmo depois das provas.
Gente, quando a gente termina as provas, a gente normalmente sempre tem uma semana normal de aula, que é de entrega de prova, essas coisas. Depois, tem alguns professores que já terminam a matéria e não tem mais nada para passar. Então, já conseguiu concluir tudo antes dos períodos das provas. Existem outros que vão continuar passando. Sobre esses que terminaram a matéria. Gente, enquanto não acabar, quando não chegar a férias do dia letivo do corpo docente lá do calendário, continua tendo aula normal. Então, o ideal seria vir para a escola, para a faculdade. Mas a gente sabe que ninguém vem. Então, gente, se o professor terminar, se você não chegue no professor, ou principalmente não chegue no coordenador e pergunte: Oi, Bruno, oi, professor, vai continuar tendo aula? Porque é claro, a gente vai continuar tendo aula, a aula continua para a gente estar até o final. Só que se o professor já terminou a matéria, pergunte para o professor: Professor, você já concluiu as matérias e os conteúdos? Se o professor falar que já concluiu, vai de você, não estou mandando ninguém, não estou falando que ninguém faça isso, mas vai de você se você vai continuar indo ou não. Se você não tem faltas, como é que tá? A gente se conhece, então a gente sabe as nossas notas e as nossas faltas. Então já dá para vocês ir se liberando daqui a algumas semanas. Mas, como eu falei, continua tendo aula normal, então não vai perguntar se vai ter aula ou não, porque é claro que vão falar que sim, mas então não vá perguntar, tá bom, gente? É sério, não vá. Porque vocês vão levar um peixe que vocês não vão gostar. Eu sei que parece muito óbvio. Mas, gente, não deveria nem estar sendo explicado isso aqui, mas infelizmente já aconteceu muito nos outros anos, todo semestre, principalmente no primeiro semestre, acontece isso, de alguém abrir a boca assim. Então, gente, se você já concluiu tudo, já terminou todos os conteúdos, não tem falta, tá com nota boa em algumas matérias, se você quiser, for da sua consciência, já pode ir se liberando, mas saiba que continua tendo aula, vai ter que continuar a professora na sala, mas aí vai de você. Ok, gente? Então, essa dica que eu tô, para quem aí eu mesmo, já tenho a minha data, já que eu já sei que eu não vou ir mais. Já estabeleci a minha data, mas o porquê, né? Nós, ainda mais todos os monitores são alunos bons, porque precisa de nota boa, não pode faltar, então eles exigem isso da gente. Então, se os professores já concluírem tudo certinho, eu já tenho ideia de quando que eu vou parar. E aí vai de vocês também. Mas continua tendo aula normal. Então não vai perguntar, não vai fazer nada. Se algum colega seus perguntar, gente, até que dia tem aula? O professor vai falar a data que é do calendário, mas aí vocês já conseguem ter uma ideia por base nos conteúdos e na falta de vocês, quando que vocês conseguem se liberar. Mas isso é muito individual também. Então vai de pessoa para pessoa. E se vocês quiserem ir até o último dia, vai, gente, porque continua tendo aula normal, não tem problema nenhum. Tá bom? Bom, agora, depois desse assunto tão gostoso, né, que é férias, começar a não ir mais. Nós amamos estudar, amamos sim, claro, mas eu amo mais as minhas férias. E, enfim, vamos ir para a matéria. Antes também de ir, primeiro slidezinho aqui, né? Eu vou começar recapitulando, vou falar sobre de soberania, democracia e parlamentarismo e presidencialismo. A democracia, parlamentarismo e presidencialismo e a soberania, existem algumas coisas que eu não falei com vocês nas últimas monitorias e que é muito importante. Mas o que que é a monitoria de hoje? Hoje, a monitoria ela é uma continuação da monitoria anterior. A última monitoria, a gente fez uma revisão para a prova integrada. Então, as coisas que eu falei lá eram que iam cair na prova integrada. Só que assim, a prova integrada é 40 questões de conhecimento geral, de conhecimento de direito, de todas as matérias que vocês têm. Então, acho que ia cair, sei lá, uma meia dúzia de TGE. Inclusive, eu espero que vocês tenham ido muito bem na prova integrada. E, gente, nossa, realmente essas coisas eles cobram muito, porque as questões de TGE que caíram pra você, caíram pra mim também. Então, a minha própria monitoria me ajudou. Eu não consegui a resposta com a minha própria monitoria para minha prova integrada. Então, realmente, é interessante vocês estarem aqui na monitoria, que ajuda bastante, ajudou eu que estou no terceiro semestre. Enfim, e a monitoria de hoje, ela é uma continuação da última monitoria. Porque como teve a prova integrada e tem conteúdo de prova é uma revisão, isso daqui também para conteúdo de prova e também é uma revisão. Só que, como eu falei, na prova integrada tem menos questões de TGE. Agora vocês vão ter uma prova com mais de 20 questões, né? 20 objetivos e a dissertativas, que eu não sei quantos que vão ser. Mas são mais questões e é só sobre TGE. Então é óbvio que a monitoria anterior não foi o suficiente para sobre tudo que vocês precisam para esta prova. Então, quem assistiu a monitoria anterior e quiser revisar e assistir ela de novo, eu recomendo. E se você não quiser, achar que já está com tudo na cabeça, você lembra, tá bem, tudo bem fresco da última monitoria para a prova integrada, você pode continuar com essa. Então essa monitoria vai ser um pouco mais corrida, porque ela é só uma continuação. Na verdade, isso aqui é uma única monitoria só, que é de semana passada e dessa, dividida em duas partes. Então, o que seria uma monitoria de umas
2 horas, 1 hora e pouco, vai ser essas duas monitorias de tempo menor. Ok? Recomendo também, o professor Antônio vai fazer lives de revisão se já não fez. E recomendo vocês assistirem, tá bom? As coisas que ele passou lá nas lives. E, assim, aqui na monitoria não dá pra gente falar tudo, né? Porque é 1 hora que eu tenho por semana e tem muita semana que a gente não tem monitoria por causa de feriado, por causa de liberação deles. Então, o que o professor fala durante a sala de aula e depois é mais importante também. Então, não tem como trabalhar tudo, então vai ter alguns pontos que eu vou ser omisso, mas esses pontos que eu talvez seja omisso vão estar na revisão do professor, na live de revisão. Então, vão lá ver. Eu peguei as coisinhas que ele, inclusive, vai passar. Não sei se já foi a live, eu tenho que conferir isso. Mas se ele não foi, ele vai passar umas coisinhas, ele já passou pra mim. Então. É legal vocês assistirem a live dele. Se ele já fez, fica salvo no perfil dele. Se ele não fez, assistam, gente, porque ajuda muito. Ok? Bom, vamos lá. Eu falei nas últimas monitorias o que é Estado e o que é nação. Lembra, né, que Estado é uma nação politicamente organizada, nação são as pessoas divididas culturalmente, e que falei lá sobre o que é Estado, como se constitui Estado. Seguidamente, falei sobre os elementos do Estado, que é o governo, território, população. Ah, foi que eu comentei lá, que território é toda a área territorial do Estado, né? Mar, céu, subterrâneo, tudo. E que população são as pessoas, e o governo é o poder político que vai exercer a direção desse Estado. Falei depois sobre a separação de poder do executivo, legislativo e judiciário, sobre a teoria do Montesquieu. E falei sobre soberania, que é a soberania interna, a soberania externa, guardem isso, ok? Soberania interna, soberania externa. Que a interna é aquela soberania que o país tem de mandar no seu próprio território, o território é dele, e ele manda naquele território. E a externa é a sua soberania em relação aos outros países. Então, ele poder mandar no seu próprio território sem interferência dos outros países. Os outros países não têm direito de opinar no que você faz, o que você deixa de fazer. E teve um ponto que eu não trabalhei sobre a soberania. Isso que eu acabei de falar agora vai cair na prova de vocês, como eu falei. Só que eu não tô me aprofundando porque eu já falei na última monitoria. Só que existe alguns pontos que vai cair sobre soberania. Eu chuto, inclusive, agora é um chute muito chutado mesmo. Isso aqui pode ser que seja uma questão até dissertativa, sabia? Porque eu acho que é muita cara do Antônio perguntar, porque dá para falar bastante aqui, trabalhar bastante sobre isso. Se não é só uma objetiva mesmo. Mas vamos lá. Eu falei dissertativa ou discursiva? Eu não me lembro, mas é discursiva. Soberania. A gente falou sobre soberania, que soberania é o poder que o Estado tem de mandar no seu território e ser reconhecido pelos outros estados. Bom, agora, existem algumas características muito importantes que a gente consegue definir a soberania. A soberania, ela é una, ou seja, ela é única, em um território só existe uma soberania. Não existe mais de uma soberania dentro de um território. Exemplo, quando a gente vai falar, inclusive a gente vai falar nessa monitoria sobre federação, não é que os estados eles têm soberania, os estados têm autonomia, porque a soberania é uma única só, é um. Então lembra, una, quer dizer que a soberania é só uma. Ela é indivisível, não tem como você dividir, não tem como você repartir a soberania. Então, quando eu falei sobre os Estados-membros, os Estados eles têm autonomia, não soberania. Soberania é uma só. Eles estão exercendo o seu um único poder. Eles só são divididos governamentalmente, então não é uma divisão sobre a soberania, é apenas administrativo. Então, a soberania ela é indivisível. Então, ela é una e indivisível. Ela é inalienável. Ou seja, não tem como você transferir. Não tem como um país dar sua soberania para um outro país. Não tem como um político, uma pessoa da estruturação do poder político daquele estado simplesmente falar, eu cedo a soberania. Então tem como o presidente da República falar: eu dou soberania do nosso país para câmaras dos deputados. Eu dou soberania. Não tem como, é impossível. A soberania ela é inalienável. Não tem como você transferir ela para terceiros. E é imprescritível. A soberania ela não tem data de validade. É isso que quer dizer.
ela não é por um tempo determinado. Quando um Estado surge e ele detém a sua soberania, ela é eterna, ela é para sempre. A gente não cria soberania para um dia a gente deixar de ter ela. Então, o Estado não vai fazer assim, ah, eu vou criar minha soberania, eu tenho a minha soberania e ela vai durar apenas 2 anos. Não existe isso. A soberania, ela é eterna. Enquanto o Estado durar, ela não tem data de validade, ela é imprescritível, ela nunca vai vencer, ela nunca vai. é, acabar. Essa que é a intenção. A intenção que a gente, quando surge a soberania, é dela ser eterna. Então guardem bem essas palavras. Ela é una, é indivisível, inalienável e imprescritível. São as características da soberania. Quem tem isso no caderno, guarda todos esses nomezinhos que vai muito bem na prova, ok? Então, e também não adianta só guardar o nome e não saber o que significa. Mas quando a gente lê, a gente já sabe, né? Una, um. Indivisível, que não dá pra dividir. Inalienável, que não dá pra transferir, não dá pra vender, não dá pra dar pra outra pessoa. Imprescritível quer dizer que não tem prescrição, que não tem data de validade. Então, pelo significado da palavra, a gente já sabe. Então, guarda bem os nomezinhos das características da soberania. Agora vamos falar sobre democracia. Agora vamos falar sobre alguma coisa que a gente chegou a não explorar muito bem. Não só complementando a da última monitoria. Vamos só realmente continuar a matéria agora. Bom, a gente sabe que a democracia, como eu falei nas monitorias anteriores, que a democracia ela surge na Grécia, nas cidades e estados da Grécia. Que as pessoas elas tinham muita participação na política. A democracia surge lá de forma direta. Mas o que é exatamente a democracia? Vamos para o slide. Democracia é um sistema político jurídico fundamentado na soberania popular, no qual o poder emana do povo e deve ser exercido em seu nome, no seu interesse e com sua participação efetiva, direta ou indireta. Ou seja, a democracia é esse regime político, é quando um Estado ele adota esse regime político que as pessoas têm relevância na sua organização, na sua direção, os seus posicionamentos. Então é quando um Estado ele dá uma visão, ele dá uma abertura, ele dá uma relevância para a população. Então não existe uma democracia que não se preocupe com o povo. Na verdade, muito pelo contrário, o poder político, o poder que esse Estado exerce, vem do povo. Então, tanto que quando a gente está falando sobre elementos do Estado, a gente fala que a população é o mais importante. E aqui realmente é muito importante para a democracia a população. Porque é das pessoas, é da população que vai emanar o poder. Um Estado só surge pela vontade das pessoas. Então, a vontade das pessoas tem que ser importante não só para o surgimento do Estado, mas sim para o seu mantimento, para o seu direcionamento, para a continuação da sua existência. E a democracia entende isso. A democracia, então, o Estado que adota a democracia é aquele Estado que se preocupa com a população. E essa população vai participar efetivamente da direção política daquele Estado. Voltando para o slide. Em síntese, a gente consegue interpretar a democracia com duas óticas, a formal e a de subsistência, substancial. Ou seja, ela como ela realmente é um conceito mais prático e ela é um conceito mais abstrato, a sua relevância, a sua motivação. Então a democracia é daquela forma mais realista e a outra mais imaginária, entenderam? Quando eu vou falar, vocês vão ver. Em sentido formal, a democracia consiste na organização do Estado em que os cidadãos participam do processo político por meio do voto e da escolha de seus representantes, conforme regras legais. Então, quando a gente vê um Estado na prática ali mesmo da democracia, o seu conceito, o seu significado é esse. É aquele Estado que as pessoas vão participar da política. Então, as pessoas vão ter voto, vão votar, vão escolher seus representantes, ou vão escolher diretamente o que elas querem que o Estado faça. Então, que eles têm aquelas participação política. E é conforme as regras legais. Então, vai ter uma constituição, vai ter uma lei que vai determinar como que vai ser isso, vai ter uma lei que vai falar se o Estado é democrático ou não, no nosso caso é a Constituição. Inclusive, isso é um elemento muito importante para a democracia, ter uma Constituição, uma lei que vai regulamentá-la. E a partir dessa regulamentação, as pessoas vão participar da política do Estado, escolhendo seus representantes, votando e etc. E o sentido mais abstrato,
o conceito mais abstrato é esse, que a democracia é mais um sistema eleitoral, é uma ordem constitucional baseada na proteção dos direitos fundamentais, na dignidade humana, na igualdade, na justiça social e no pluralismo político. Então, em outras palavras, a gente consegue falar que também a democracia ela é isso, ela quer garantir a dignidade humana, a igualdade, a verdadeira justiça, né? A gente trazer a diversidade política, que todos possam participar da política. Isso é o conceito, é a ideologia por trás da democracia. Os objetivos, então, da democracia. Um minutinho. Ok. Os seus objetivos, então, da democracia é garantir os direitos humanos, combater a pobreza, a exclusão e a insegurança. Então, é garantir que as pessoas tenham seus direitos, é a dignidade das pessoas, direitos humanos que a gente tanto discute. É também combater a pobreza. Então, com a participação das pessoas na política, a gente consegue ouvir a voz do povo, a voz dos pobres. Então, vai tirar a exclusão e a insegurança. Então, quando um Estado democrático ele aceita a democracia, então dê voz ao povo, ainda mais sabendo que hoje em dia, que existe muita desigualdade social, a maioria da população é pobre, quando a gente faz essa população participar da política, a gente consegue fazer acabar com a pobreza, porque os pobres vão ser ouvidos, o que eles querem, o que eles estão precisando. E quando eles têm participação na política, esse cenário começa a mudar, as pessoas começam a ser ouvidas. Lembrando que isso aqui é a questão teórica, né? Da democracia, que a gente já vai falar sobre isso. Mas, bom, promover o bem-estar coletivo e a justiça social, então a verdadeira justiça, que todos fiquem bem com a democracia, porque a democracia funciona de forma boa para todos. Assegurar a igualdade jurídica e política. Não existe democracia sem igualdade, ambos estão lado a lado. Então, se o poder emana do povo, não tem que ter uma diferenciação entre o povo. Então, não é que o rico tem que escolher mais que o pobre, não é que o branco tem que escolher mais que o negro. Não, todos são iguais para a democracia. A gente necessita da igualdade. Então, a gente precisa do povo, o povo como um todo, o povo como uma igualdade, o povo como um. Bom, existem três tipos de democracia. Existe a direta, a indireta e a semidireta. Apesar de alguns doutrinadores falarem que existem duas, a gente consegue trazer um conceito, uma terceira classificação, que é a semidireta. A direta é aquela dos gregos. A direta é aquela que as pessoas participam diretamente ali mesmo da direção do Estado. Então, dando exemplo da Grécia, que é a mais relevante, né? Lá na Grécia, o que que acontecia? Eles faziam tipo umas convenções. O Estado ele precisava tomar algumas medidas. Então, o que que eu vou fazer, né? Então, direcionar o Estado. Então, ele fazia uma convenção. Chegava toda. Lembra que as cidades-estados gregos eram relativamente pequenas, né? Não é uma cidade igual hoje em dia, como São Paulo, que tem milhões de pessoas. Era uma cidade com uma pequena população. Então, vinha o povo, vinha a galera ali da cidade, a população mesmo. E lá todo mundo chegava lá naquela convenção e vamos conversar. E aí, povo, o que que vocês querem? Vocês querem A, vocês querem B? O que que vai ser? E era assim que funcionava. Óbvio que havia limitação, né? Não é todo mundo, literalmente todo mundo. Se eu não me engano, a primeira limitação era 2.000. 2.000 pessoas, mas isso depois foi aumentado para 5.000 pessoas. Então vinham de 2 a 5.000 pessoas lá nessas convenções e lá eles decidiam como que ia ser o Estado, o que que eles iam fazer depois daquilo. Então o povo tinha uma participação direta mesmo. Era realmente as pessoas que escolhiam o que ia fazer ou não com o Estado. Obviamente que havia limitações, mas de certa forma a gente pode dizer que é assim. Então o povo ele vai participar diretamente. É claro que em um estado grande, que em um país, por exemplo, como o Brasil, ou mesmo uma cidade, como eu falei, São Paulo, não tem como fazer isso. Imagina só, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, 200, 300 milhões. É muita gente. Aí imagina 200 milhões de pessoas se reunindo lá em Brasília para decidir, todos os dias, para decidir o que que o presidente ia fazer ou não, o que que iam fazer e etc. É impossível, é inviável para os estados grandes.
Então, os estados modernos, posteriormente, né, então depois de alguns anos, depois ali dos estados romanos, estados gregos, os estados modernos, novos estados que foram surgindo, começaram a achar isso inviável, porque eles estavam muito grandes. A população mundial foi crescendo, os estados foram crescendo, não eram mais cidades-estados, eram estados mesmo. Então, eram grandes impérios, etc. Então, eles começaram a entender que não seria tão viável isso e adotaram o segundo modelo da democracia, que é a democracia indireta ou a democracia representativa. Nessa democracia, o povo não participa mais diretamente, não é mais o povo que vai chegar lá e vai fazer e acontecer. Não é mais bem assim, não. Na democracia indireta, eles escolhem representantes. Então, eles vão escolher uma pessoa entre eles ou várias pessoas entre eles, né? No caso, sempre é várias pessoas entre eles, que vão realmente fazer acontecer. Aquilo que na democracia direta o povo fazia, eles vão escolher um representante que vai fazer isso. Então, na democracia indireta, as pessoas não vão mais participar mesmo, efetivamente, diretamente ali, tá sempre ali na direção do Estado. E sim vão ter representantes. Isso é feito a partir dos votos, então eles vão votar. Eu quero ciclano X para poder direcionar, eu quero ciclano Y, eu quero Z, e por aí vai, ele, dentre eles, os mais votados vão ser os representantes da vontade política das pessoas. Nesse modelo, tem muitas críticas, né? Porque, apesar de que é inviável a democracia direta, então tem suas críticas também à democracia direta, porque não tem como, realmente, é tipo inviável, é impossível todo mundo realmente ir lá participar. Né? Ou sei lá, vamos inventar que vai existir um aplicativo e todo dia os brasileiros vão lá no aplicativo e vão votar no que eles querem que o Estado faça. É impossível, né? É muito inviável. Mas também a democracia indireta também tem seus defeitos. Por quê, Carlos? Por que que ela tem? Porque se a gente vai escolher uns representantes num país muito grande, por exemplo, a gente entende que não vai ser feita a vontade real do povo, não vai ser aquela vontade total do povo, e sim uma geral, uma generalizada. Então vamos supor que existam 30 representantes que vão representar 300.000. Não tem como falar que a vontade desses 30 vão ser as mesmas dos 300, porque também é inviável, não tem como isso acontecer. Então acaba que nunca vai ser feita a vontade total. E isso é um pouco triste, porque a gente pode perceber, principalmente na prática, que essa representação não segue bem a ideologia da democracia de igualdade. A gente vê que essa representação fica concentrada em alguns grupos sociais. E a vontade do povo, de forma completa, de forma total, não é feita. Inclusive, muitos doutrinadores. Na doutrina do Sarraj Maluf, ele critica bastante, ele traz vários e vários e vários doutrinadores, sociólogos, que apontam os problemas que tem na democracia. É muito interessante essa parte, inclusive. Então a gente vê que nem tudo é perfeito, nem tudo são flores. É um modelo muito bom, é um modelo muito importante, é um modelo que garante muita dignidade das pessoas, mas também não é necessariamente perfeito. Bom, e existe a democracia semidireta, que inclusive a gente pode até afirmar que o Brasil adotou essa. A democracia semidireta é aquela democracia que, bom, ela viu o que estava acontecendo. Democracia direta, muito inviável, não tem como. Democracia direta, democracia indireta, pô, também tá dando problema, né? E agora, o que que a gente vai fazer? Junta as duas. Então ele vai utilizar, principalmente da indireta, porque é meio inviável, né, escolher todo mundo, mas vai trazer que as pessoas é, vai trazer características, elementos que as pessoas vão poder participar diretamente. Então ela vai misturar os dois. Então há representante, mas o povo pode escolher diretamente as coisas. Exemplo, no Brasil, a gente pode fazer lei. Todo mundo, eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Mas a população pode fazer uma lei. Inclusive, a lei, uma das leis mais importantes, assim, penais, ultimamente, foi feita pelo povo. Foi a lei de anticrime, que aumentou as penas, tudo. É uma lei bem relativamente recente. Eu tô com medo de falar o ano, eu vou até dar uma pesquisadinha aqui. Mas é uma lei muito importante. E ela reflete essa democracia semidireta. Por quê? Porque é uma lei que surgiu pelo povo.
Então, as pessoas, elas conseguem participar da democracia, elas conseguem participar da efetividade, do direcionamento do Estado. No entanto, eles utilizam a forma representativa. Então, meio que misturado. As pessoas vão participar diretamente, ao mesmo tempo, elas vão escolher os seus representantes. E ela é de 2009, a lei. Então, olha a importância. Aqui, só trazendo para o nosso contexto, uma das leis mais importantes penais que mudou o código de cabo a rabo o Código Penal, e é uma lei que foi feita pelo povo. O povo estava revoltado. Como assim? Essas penas estão muito baixas. Como assim? Hoje em dia qualquer pessoa é liberada fácil, e o povo estava indignado, e a partir disso, dessa indignação do povo, começou a surgir essa lei. Bom, para vocês entenderem isso, é legal vocês lerem o artigo 14 da Constituição. Ok? Bom, temos alguma coisa da democracia? Vamos lá? Não. Mas, como eu falei, a democracia ela é muito importante, ela tem os seus defeitos, muitos doutrinadores apontam, mas a democracia, de forma geral, ela é isso, essa participação do povo na política, que realmente é muito importante, porque o Estado, ele direciona o povo. Então, a vontade do povo, o que o povo pensa, o que o povo quer, é muito importante para isso. Porque o Estado não pode direcionar uma coisa que o povo não quer, ou uma coisa que o povo não precisa, ou uma coisa que vai fazer mal para o povo. Porque o povo é a figura mais importante do poder político. O povo é a figura mais importante do Estado. Agora, vamos falar sobre presidencialismo e parlamentarismo. Vamos lá. Presidencialismo. A figura mais importante no presidencialismo, eu acredito que a gente acabe sabendo um pouco mais sobre o presidencialismo, porque é o modelo que o nosso país adotou, porque a gente tem o nosso presidente, né? A gente tem o nosso chefe de Estado, chefe de governo. Então a gente tem essa figura do presidente. Então a gente entende mais ou menos que o presidencialismo, quando a gente vê esse nome, é sobre presidente, é sobre um Estado que adota esse modelo. Mas, bom, o que que é o presidencialismo? Vamos para o slide. Presidencialismo é um sistema de governo em que o poder executivo é exercido por um único chefe de Estado e governo. Ou seja, a figura de chefe de Estado, o que ele é representado por fora, pelos outros estados, então, pela soberania exterior, esse representante, essa figura. E também a do governo, que é realmente direcionar a vontade interna ali do Estado, é feito por uma única pessoa, por uma única figura, que é a figura do presidente. Então, quando a gente começa só por esse conceito bem resumidinho aqui, a gente já consegue ver bem claro o que é presidencialismo. É um Estado que tem um presidente, é um Estado onde tem essa figura do presidente, que representa o chefe de Estado e o chefe de governo. Bom, essa figura, esse presidente, ele tem que ser eleito pelo povo. Como eu falei, em um estado, normalmente presidencialismo, inclusive, eles são democráticos. Apesar de serem coisas diferentes, está sempre uma ligando à outra. Então a gente vê que na democracia o povo precisa participar. No presidencialismo, o povo escolhe essa figura. Então a gente consegue ver que no presidencialismo a gente tem uma democracia, num presidencialismo puro. Inclusive, uma coisinha que eu até esqueci de falar que não tá aqui no slide, mas que é bom vocês saberem, que é sobre a autocracia, que é o contrário da democracia. É quando o poder do povo, ele não é de fato é, enxergado pelo poder do Estado. Então, o Estado, esse poder político, ele surge de uma forma errada. Por exemplo, numa ditadura, num golpe de Estado. Mas esse conceito de democracia, ela é tão forte, é tão importante, é natural do ser humano, é muito natural do ser humano querer participar dessa parte política, né? É muito natural da gente, é algo do homem em si. Então, muito desses estados autocráticos, né? Então, já aproveitando que estou falando sobre presidencialismo, então o cara que se diz presidente e que vai salvar, vamos dar o exemplo da ditadura militar, quando os militares falaram que eu sou o novo presidente, eu estou aqui para ajudar vocês, eles utilizam muito a falsa democracia. A gente pode dar uma definição, não uma definição realmente absoluta, né? Uma definição concreta sobre isso, mas a gente pode dizer, entre aspas, que a autocracia é aquela fingição
da democracia. Porque todos os estados autocráticos, aqueles estados que não vieram pela vontade do povo, aquelas figuras políticas, aqueles representantes políticos que não vieram pela vontade do povo, que roubaram o poder, que entraram ali de forma errada, onde o povo não tem essa vontade, a importância das pessoas é inexistente, eles acabam fingindo que são democráticos. Então você pode pegar o nome do, desses grandes autocráticos aí, desses estados que sofreram pela autocracia, você consegue ver que eles sempre colocam o nome democracia. Tipo, até Hitler, por exemplo, na época do nazismo, do nazismo, ele tinha democracia no seu nome, mas que democracia é essa, né? Então a gente sabe que a democracia ela é muito importante, principalmente na figura do presidencialismo. E que quando você consegue disfarçar a democracia, surge uma arma mais forte da autocracia, que é o contrário da democracia. Quando você consegue fingir uma democracia ali. Então, essa figura é muito importante do presidente. Então, ele tem que estar ali sempre ligado com a democracia para ser um presidencialismo puro, um presidencialismo certo, para não cair em um estado autocrático, um estado no qual surge sem a vontade do povo, num estado que as pessoas não são importantes. A gente tem que ficar atento, porque muitas dessas figuras do presidencialismo, muitos estados que se dizem democráticos, na verdade, não são democráticos, eles utilizam a democracia como arma. Então você vê muito estado, isso inclusive é uma coisa muito triste, a gente vê muito estado utilizando a democracia como escudo, né, para defender as besteiras que eles fazem. Então eu vou entrar em guerra com outro país, eu vou matar milhares de pessoas, mas é pela democracia. Eu estou instalando a democracia naquele país. Então, a gente sabe que a democracia é uma palavra muito forte e que ela tem os seus defeitos na prática, né? E esses é um deles. Continuando, quis fazer esse paralelo aqui sobre a autocracia e como que ela é muito importante na democracia com o presidencialismo, porque talvez isso caia na prova de vocês. Continuando, tem um mandato determinado, então o presidente não é presidente para sempre. Para um presidente ser legítimo, ele tem que ter um prazinho. Normalmente eles podem ser reeleitos. No Brasil, inclusive, existe um projeto no qual quer tirar a reeleição. Então, o presidente ele ficaria por mais tempo, uns 5 ou 6 anos, mas a proposta é 5 anos, e ele não poderia ser reeleito, tirar a reeleição. Mas ainda assim continua com essa característica, é um mandato por tempo determinado. Então, o presidente, a figura do presidente, sempre tem que estar mudando. E tem responsabilidade própria. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando as pessoas escolhem um presidente, ele vai ter essa figura de direcionar o Estado. E se ele faz alguma direção ruim, não necessariamente ele é responsabilizado por isso, a não ser que ele faça coisas criminosas, coisas que realmente são erradas. Mas ele vai trazer as suas propostas, e se isso vai dar certo ou não, a responsabilidade não vai cair só sobre ele, entendeu? É isso que quer dizer. Nesse sistema, a separação funcional entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, se a gente fala que tem presidente, que é chefe de Estado e chefe de governo, ele é do poder executivo. Então, a gente já consegue deduzir que num Estado presidencialista tem a separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Pode ter também a questão do moderador, mas acaba que não faz sentido existir um imperador que vai cuidar dos outros três poderes. Essa figura, ela é mais parecida mesmo com um presidente. Então, a gente consegue afirmar que todos os estados presidencialistas, eles adotam a teoria de Montesquieu na separação dos poderes. Bom, vamos falar sobre separação de poderes agora, porque a gente já falou sobre isso antes. Presidencialismo é um sistema de governo em que o poder executivo é exercido por um único chefe de Estado de governo. Ah, eu tô repetindo. Bom, calma aí. Isso que eu achei estranho. Agora a gente vai falar sobre as principais características do presidencialismo. Dentre as suas principais características estão a eleição direta ou indireta do presidente, com um mandato fixo. Então, o presidente ele é escolhido por eleição. Essas características, na hora que eu estava explicando no último slide, eu acabei falando de todas, então a gente só vai dar uma passadinha. Chefia unipessoal do executivo, sem depender de confiança parlamentar. Então, vocês vão entender isso aqui mais fácil quando eu estiver falando sobre sobre parlamentarismo. Mas o chefe de Estado, ele pode fazer o que bem entende, sem precisar da confiança parlamentar. Então, não vai precisar de um grupo de pessoas que vão falar, olha, você vai realmente poder fazer isso ou não. Ele já tem uma autonomia, ele é unipessoal. Esse poder de
chefe de Estado e chefe de governo é para uma única pessoa e ela é bem independente. Funções legislativas atribuídas ao executivo, então o presidente ele tem uma força ali sobre o executivo. Eu lembro que nas últimas monitorias, quando eu estava falando sobre a separação dos poderes, eu falei que, né, existe os contrapesos e os freios, que são um mecanismo que a gente utiliza para que esses três poderes, legislativo, executivo e judiciário, existam e ficam equilibrados, e que um deles era que o chefe de Estado, chefe de governo, ou seja, o presidente, ele podia vedar alguma lei. Então, se ele fala, não, isso daí não pode existir, não. Então, ele pode tirar. Ele também pode criar uma lei. Eu acredito que vocês vão ver isso no próximo semestre em constitucional. Ou se vocês não viram. Mas existem algumas formas de criar lei, né? Que pode vir sobre o povo, pode vir por assembleia, por metade da assembleia, pelo quórum das câmaras dos deputados e das câmaras dos senadores, ou pelo presidente da República. Então a gente vê que existem algumas funções legislativas à figura do presidente. Então, o prefeito não vai lá vedar a lei federal que o Câmara o senador lá fez. Não tem como. Essa é uma figura do presidente, o chefe de Estado e o chefe de governo. Impossibilidade de destituição política por voto parlamentar, exceto por impeachment. Então, o presidente, ele fica presidente enquanto ele estiver no mandato dele. Então, é ali, naquele tempo, ele não pode sair. Vocês escolheram, o povo escolheu o presidente. Então, ele vai continuar, você gostando ou não. Óbvio que, né, existem alguns presidentes que fazem coisas absurdas, mas que a única forma que eles podem sair é o impeachment. É por isso que é muito difícil conseguir dar impeachment em um presidente. Por mais que ele possa estar fazendo coisas ruins, má direcionamento, cara, que presidente ruim, olha essas coisas que ele tá fazendo, só escolha ruim todo mundo faz. Então o impeachment ele é uma coisa um pouco mais séria, é bem difícil. E normalmente está ligado a crimes de responsabilidade, então quando eles realmente são irresponsáveis, não necessariamente fazem decisões ruins. Separação rígida entre os poderes, com sistema de freios e contrapesos limitados. Foi o que eu falei anteriormente sobre a separação dos poderes e sobre as funções legislativas atribuídas ao executivo, ao presidente. O presidencialismo surgiu historicamente com a Constituição dos Estados Unidos em 1787, sendo adotado por diversos países das Américas. Embora democrático em sua origem, baseado no voto popular, pode se tornar autoritário na prática, caso falhem os mecanismos de controle e equilíbrios institucionais. Então, isso entra muito no que eu falei da autocracia. Apesar de ter surgido lá nos Estados Unidos e deu muito certo lá, alguns outros países, principalmente aqui na América Latina, é um fenômeno que muitos sociólogos eles discutem sobre isso, que é sobre o contexto da América Latina ao presidencialismo, em como aqui acontece tanto poder autoritário, tanto a autocracia aqui na América Latina. Porque não é que não funcionou o presidencialismo na América Latina. Só que diante do seu contexto histórico, do seu contexto social, a gente enfrentou grandes problemas no presidencialismo na América Latina, como exemplo. Mas não só na América Latina, mas em todo nossa, ele tá falando muito. Em todo o planeta. Porque há muitas pessoas, mas, né, utilizam a figura do presidencialismo para roubar o poder. Então, como eu falei, é muito da autocracia. Como eu falei do presidencialismo, tem que ser a vontade do povo, tem que ser escolhido pelo povo. E muitos utilizam da figura da democracia e do presidencialismo para roubar o poder. Então, como aconteceu no nosso país a ditadura militar, que falaram que estava com uma ameaça comunista no nosso país, mesma desculpinha que Vargas utilizou. E é legal até falar do Vargas, porque o Vargas ele foi eleito democraticamente, roubou o poder, foi democraticamente de novo. Então a gente vê que essa figura do presidencialismo, principalmente no nosso contexto, ela fica muito vulnerável, ela não é perfeita, apesar de ser o que a gente adotou. Enfim, passa por muitos maus bocados, principalmente aqui, então pode acabar entrando em um regime autoritário. Agora, o parlamentarismo. Em suma, o parlamentarismo ele é diferente do presidencialismo, porque aqui não, a figura do chefe de Estado e de chefe de governo não é mais unipessoal, não fica mais na figura do presidente. Aqui é diferente. Na real, é até legal a gente falar o contrário, né? Que o presidencialismo junta e não o parlamentarismo separa, porque o parlamentarismo veio bem antes do presidencialismo. Quando o presidencialismo veio em 1784, em 1787, o parlamentarismo surge lá no começo da Inglaterra, tipo assim, 1200.
entendeu? É muito tempo antes. Mas enfim. O parlamentarismo é um sistema de governo no qual o poder executivo é exercido por um órgão colegiado, gabinete de ministros, chefiado por um primeiro-ministro, que depende da confiança da maioria parlamentar para governar. Nesse modelo, há uma divisão funcional dentro do executivo. Chefe de Estado, o rei ou presidente da República, desempenha funções simbólicas e moderado, enquanto o chefe de governo, o primeiro-ministro, conduz a política administrativa do país. Então vamos dar o exemplo lá da Inglaterra. A gente tinha a falecida Rainha Elizabeth, vamos fingir que ela ainda está viva. A Rainha Elizabeth, ela era a rainha, então ela era chefe de Estado. Quando, por exemplo, o Estado vai fazer tratados internacionais, quando ela ia representar, né, é muito mais fácil a pessoa saber quem que é o chefe de Estado, porque ele é quem representa o país para os outros estados. Então ele tem aquela, quando fala função simbólica é bem isso, ele é mais simbólico, a gente já acaba conhecendo mais. Só que, no entanto, existe o primeiro-ministro, que era quem realmente governava, que governa a Inglaterra. Então tem essa diferenciação do chefe de Estado. Enquanto o rei ou o presidente da República, porque pode se chamar presidente. Então não é porque uma figura, existe a figura do presidente que ele adotou o presidencialismo. É que no presidencialismo a figura mais importante é o presidente, porque nele fica o chefe de Estado e o chefe de governo. No parlamentarismo pode ver um presidente, mas ele é apenas simbólico, ele é apenas um chefe de Estado, ele não detém todo esse poder. Ele é mais representativo. Enquanto realmente o primeiro-ministro, que é quem vai lá de fato governar as administrações internas do país. Então ele vai lá realmente ver, então vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos fazer tais decisões políticas ou outras decisões políticas. E isso fica na figura do primeiro-ministro. Parlamentarismo é um sistema de governo no qual o poder executivo é exercido por um órgão nananana, chefiado pelo primeiro-ministro, que depende da confiança da maioria do parlamentar no governo. Bom, o parlamentarismo, ele é considerado um sistema mais flexível e responsível à vontade popular, pois permite a troca do governo sem ruptura institucional, apenas pela recomposição da maioria legislativa. Então, muitos doutrinadores, muitos sociólogos, muitos cientistas afirmam que o parlamentarismo, ele é apesar de ele ser muito antigo, ele é muito bom, porque alguns estados necessitam dessa divisão entre chefe de estado e o primeiro-ministro. Enfim, nas suas principais características. Responsabilidade política do gabinete perante o parlamento. Então, o chefe de Estado, ele precisa do parlamento. Lembra que quando eu estava falando aqui sobre o parlamentarismo, foi aqui? Aqui, ó. Sem depender da confiança parlamentar. Então, o Estado, o presidente aqui no presidencialismo, ele pode fazer o que bem entende, sem necessitar da autorização do parlamentar. Aqui não. Aqui o chefe de Estado ele necessita, ele tem essa responsabilidade. Gabinete precisa do parlamento. Então, para o chefe de Estado querer fazer alguma coisa, ele precisa da autorização do parlamento, porque eles que realmente exercem a função de chefe de governo. Possibilidade de queda do governo por moção de censura ou perda de apoio parlamentar. Então, o chefe de Estado precisa sempre estar com o apoio ali do parlamentar. Então, eles precisam ali estar bem juntos, porque o poder, eles têm um poder muito forte. Dissolução do parlamento pelo chefe de Estado em caso de instabilidade. Então, o parlamento, ele pode tirar ali o chefe de Estado. Então, o primeiro-ministro e o grupo todo do parlamentar pode remover ali o rei, o presidente em caso de instabilidade, então se estiver dando tudo muito ruim. Interdependência dos poderes executivo e legislativo, garantindo um equilíbrio e flexibilidade institucional. Adoção comum em monarquias constitucionais, como o Reino Unido e Espanha, e também em repúblicas parlamentares, como Itália, Alemanha e Portugal. Então é comum nesses países eles adotarem o parlamentarismo. Bom, temos ainda 15 minutinhos. 15 minutinhos de monitoria e eu vou falar sobre o Estado unitário e federativo. Aqui é um pouco mais tranquilo, porque o que eu vou falar aqui é só um Ctrl+V, Ctrl+C do que eu falei da última monitoria. A penúltima, na verdade, é de número 4. Aí lá eu falei sobre Estado federado, federativo, e sobre Estado unitário, e quais que são as suas diferenças. Agora vai ficar um pouco mais corrido. Esses outros temas que eu falei aqui, ou eu não falei sobre eles, ou eu não aprofundei e vai cair na prova de vocês. Então eu comecei por eles. Aqui é só para refrescar a memória de vocês.
Também, o que eu falei na primeira monitoria, também o refrescamento, né? Sobre divisão dos poderes, etc. Então, enfim, vamos continuar. Estado unitário. O Estado unitário é aquele que apresenta uma organização política singular, com um governo único de plena jurisdição nacional, sem divisões internas que não sejam simplesmente de ordem administrativa. Lembra que eu falei que existe aquele poder político? Esse poder político, ele é único. Ele vem todo trazendo um paralelo, fazendo uma comparação. Se o Brasil fosse um estado unitário, o governo federal decidiria tudo. Então não existiria governo estadual, não teria essa divisão. Só existiria o poder, o federal. Então vai em tudo a escolha do federativo. No caso, se o Brasil fosse unitário. Então, um estado unitário é isso. É super concentrado a decisão política. Ela é única, ela não tem algumas divisões. É muito comum em estados pequenos, como França, Portugal, México, Holanda, Uruguai, Panamá e etc. Porque são estados muito pequenos. Quando o estado ele é muito pequeno, ele consegue que as suas direções, que suas divisões sejam meramente administrativas, ele consiga cuidar de tudo, porque ele é pequeno, tem poucas pessoas que vivem ali. Então vai vir só um grupo, o poder dele é concentrado em um grupo, que seria essa questão federal, né? Então, bom. Embora descentralizados em municípios, distritos e departamentos, tais divisões são de direito administrativo. Ou seja, não existe autonomia divisões autônomas dentro de um estado unitário. Ele não é dividido assim. Ele é único, ele é só um. Bom, agora para o estado unitário ficar um pouco mais claro, vamos falar sobre o estado federado. Que aí, quando a gente entende sobre o estado federado e o estado unitário, a gente entende as suas diferenças, a gente consegue entender bem mais claro o conceito deles. É o Estado que exerce sobre o mesmo território e sobre as mesmas pessoas, harmonicamente e simultaneamente, a ação pública de dois governos distintos, o federal e o estadual. Então, aqui, esse poder político, essa direção que a gente vai ter no Estado, ela é dividida em dois, entre o federal, o federativo, e os estados, né, no caso do Brasil. Um exemplo claro, no Brasil existe a Constituição Federal, que é a lei federal que funciona sobre todo o país. Então, esse que é o poder federal. Mas a gente também tem as leis estaduais, que é para cada estado. Quando um estado ele é muito grande, esse território é muito grande, ele começa a perceber que se ele sozinho, esse poder sozinho ser concentrado naquele grupo federal ali, ia ficar muito difícil concentrar, ia ficar muito difícil de direcionar, só concentrado neles. Então eles vão olhar para aquele território enorme e vão falar, então vamos dividir um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Lembrando que eles não estão necessariamente dividindo a soberania. Não, eles estão exercendo a mesma soberania. Então não quer dizer que esses estados, eles existem várias soberanias. Não, eles têm autonomia. Ambos estão exercendo a mesma soberania, só que cada um no seu território. Porque como o país é muito grande, lá em cima do país não tem a mesma necessidade que a galera lá de baixo, que tem a galera da esquerda, a galera da direita, de cima, enfim, não tem como. No caso do Brasil, as mesmas pessoas lá do estado do Ceará não têm as mesmas necessidades que as pessoas do estado de São Paulo. Por isso que é importante essa distinguição, essa diferenciação desse poder, para que o estado do Ceará, o estado de São Paulo e cada estado possa fazer as suas próprias regras, seja autônomos, então poder direcionar o seu estado. Obviamente, na medida, na, na permissão, né? O Estado Federal tem que permitir eles. Então, assim, eles não são soberanos, eles são subordinados ao federal, mas eles podem direcionar individualmente ali o que eles estão precisando para o seu pequeno território. Portanto, o Estado Federal é aquele que se divide em províncias politicamente autônomas, possuindo duas fontes paralelas de direito público, uma nacional e outra provincial. Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, enfim, são exemplos de estados federais. Eles são estados maiores, então a gente consegue ver que nesses estados maiores, como Brasil, Estados Unidos, etc., a gente adotou esse modelo de estado federado, onde há uma divisão da direção política desse país. Lembrando que, inclusive, vai estar escrito aqui no final, dá para falar depois. A forma federativa consiste essencialmente na descentralização política. Então, aqui, diferente do Estado unitário, não é centralizado, ele é descentralizado. Então, ele é divididinho, é um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. As unidades federadas elegem seus próprios governantes e elaboram as leis relativas ao seu peculiar interesse, agindo com autonomia
pré-definida, ou seja, dentro dos limites que elas mesmas estipularam no Pacto Federativo. Então, esse poder que é concedido a esses estados, ele é limitado. Por quê? Porque é o federativo que tem que autorizar. Então, vai ter uma lei, no caso do Pacto Federativo, no nosso caso a Constituição, que vai falar até onde esse Estado pode fazer, o que que eles podem fazer, o que eles podem não fazer. Eles não podem ir contra ao Pacto Federativo. Então, eles vão fazer de acordo só com os seus interesses individuais, os seus interesses particulares ali daquele Estado. Então, se o meu Estado está precisando de mais direcionamento econômico à saúde, então eu vou fazer isso para a saúde. Agora, se o estado X, o outro estado lá, quer fazer para a educação, então ele tem essa autonomia de fazer para a educação. Então, cada um eles vão fazer pelos seus interesses, pelo aquilo que eles estão precisando. O poder de autodeterminação nos Estados-membros denomina-se autonomia e não soberania. Ou seja, apesar de São Paulo não ser Ceará e não é Amazonas, tudo é Brasil. Então, os Estados-membros, eles continuam fazendo em parte desse Estado principal, do Estado verdadeiro. E esses estados, eles não têm soberania. Ou seja, eles não têm soberania interna e soberania externa. Ou mandar e desmandar no território deles, fazer o que eles bem entendem. Não, eles são subordinados ao federativo. E não têm soberania externa. Eles não são reconhecidos como um estado exteriormente, internacionalmente. Então a gente não trata a Califórnia, a gente não vai tratar o Amazonas ou qualquer outro estado de qualquer outro país como autônomo, independente, então reconhecer como um estado, como um país. Não, ele é apenas uma administração de estados, uma divisão dos estados membros de cada país. Então eles não são reconhecidos internacionalmente como um estado próprio. Então eles não são soberanos, eles são apenas autônomos. Todos os estados membros estão exercendo a mesma soberania, só que eles estão direcionando ela para aquilo que eles precisam, pela sua função, pelos seus interesses. De acordo com Queiroz Lima, nosso amiguinho, né, que a gente tanto fala, meu Deus, eu não aguento mais falar desse homem, é um estado formado pela união de vários estados. Então, é um estadão formado por vários estadinhos, igual eu brinquei na última monitoria. Então, existe um estado maior, um estado grande, e ele é formado por vários outros estados menores que têm autonomia. O professor Pinto Ferreira diz assim: o Estado Federal é uma organização formada sobre a base de uma repartição de competências entre o governo nacional e governos estaduais. Então ele está falando assim sobre governamentar só, não sobre soberania, sobre suas competências, sobre seus interesses. De sorte que a União tem a supremacia sobre os Estados-membros. Então, como eu falei, ele é subordinado. Os Estados-membros são subordinados ao Estado real, à União e estes sejam entidades dotadas de autonomia constitucional perante a mesma União. No Brasil, vale ressaltar que vai talvez cair uma questão assim sobre isso para vocês na prova, é que no Brasil a gente adotou o Estado federado, o Estado federativo, né? Está no nosso Pacto Federativo, lá na Constituição. Isso é uma cláusula pétrea, é possível de se mudar. Não tem como o Brasil um dia decidir virar Estado unitário. É impossível. Porque isso é uma cláusula pétrea. A nossa Constituição trouxe isso, não tem como mudar. Ela trouxe e falou: isso nunca vai mudar. E ponto. Pode tentar criar lei aí para mudar, pode tentar fazer o que quiser, o escarcel o que quiser. É impossível mudar o Pacto Federativo do nosso país. Então isso é muito importante. A única forma que poderia para mudar o Pacto Federativo do país, o Pacto Federado, seria existindo uma nova Constituição. Porque atualmente, na nossa Constituição vigente, é impossível, pois é uma cláusula pétrea. Então, leia inclusive a lei, então, aí no Google, abre lá a Constituição no site do Planalto e dá uma ledinha sobre esse artigo sobre as cláusulas pétreas, para vocês entenderem. Mas basicamente é isso. É porque não tem como mudar. Bom, infelizmente dessa vez eu vou deixar vocês sem atividades. Essas atividades que vocês vão fazer são as da última monitoria, porque lá tem questões para vocês resolverem. Na última monitoria, se eu não me engano, eu não cheguei a resolver todas. Já estamos findando o nosso tempo da nossa monitoria. Como eu falei, as doutrinas que eu sempre uso para fazer as aulas é de Sahid Maluf e é a da Débora e do Felipe. São as duas doutrinas que eu utilizo. Ambas têm lá na biblioteca digital, então podem estar lendo lá. É muito tranquilo, são poucas páginas, como eu sempre falo. Eu sempre recomendo vocês darem uma lida. Como eu falei, existiam alguns pontos
que eu talvez tenha sido omisso. Então, assistam a revisão do professor. Então, se vai ter alguns pontos que eu não falei aqui, dá uma olhada no caderno, dá uma olhada nessas doutrinas aqui, porque se uma não fala, a outra vai falar. Então, se tem alguma coisinha que vocês estão em dúvida, vocês também podem perguntar para mim. Se vocês não quiserem também, quiserem aprender sozinho, vocês podem entrar nessas doutrinas para vocês aprenderem. E se vocês aprenderam, mas estão com dúvidas, algumas coisas, revisem a matéria com o seu professor e no seu caderno principalmente. Bom, gente, em suma é isso. Boas provas para vocês. Estamos acabando o nosso semestre. Eu acho que se essa não for a última monitoria, a gente está indo bem para a reta final. Então vão existir poucas monitorias agora, ou talvez mais nenhuma. Eu tenho que perguntar isso para os organizadores da monitoria, né? As monitores, a gente, quem manda mesmo na gente, são o Bruno, a Luísa e mais um outro aluno lá. Eles são os responsáveis pela monitoria e eles vão passar as informações certinhas para a gente. A gente vai estar entrando em contato com vocês. Mas eu acredito que agora as monitorias vão parar. Eu acho que só tem mais uma semana ou duas no máximo de monitoria. Então, muito obrigado por todo esse semestre que a gente passou junto. Obrigado pelo feedback de vocês. O feedback de vocês, gente, ajuda muito, sério mesmo. Então, quando vocês não necessariamente só falar para mim, e não só para mim, para os outros monitores também, mas quando vocês comentam com um colega, com um professor, isso acaba sempre chegando na gente, a gente fica muito feliz. Isso motiva a monitoria. Eu espero muito que vocês que assistem a monitoria, ano que vem, vocês possam estar aqui no meu lugar, talvez dando minha matéria ou dando outras matérias, as matérias que vocês preferirem. Porque é muito legal de se ver, sabe? Isso, a galerinha que assiste a monitoria, depois virando monitor. E é muito bom esse feedback, a presença de vocês, porque vai ajudar bastante os monitores e futuramente quem quiser ser monitor também. A gente, inclusive, recomenda, é muito legalzinho, sabe? Você... E não dá trabalho, não, é bem tranquilo. É matéria que a gente já viu, então a gente só precisa ficar revisando. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado por vocês. Foi um prazer estar com vocês esse semestre. Oi? Muito obrigada. Eu adorei a monitoria. Bom resto de fim de semana. Para você também, bom sabadão aí. Curta bastante seu sábado, a gente aproveita, mas não esqueçam de estudar, que depois é as provas, né? A vida, infelizmente, não é só curtição. Então é isso, gente. Bom sábado para vocês, bons estudos, bom final de semana e boas provas. Um beijo e tchau, tchau. Ah, que belezinha essa mão, gente. Oh, meu Deus, eu gosto tanto deles.